Salve, salve, galera, nono ano, professor Alex, Geografia. Vamos dar início aqui à nossa aula 5 e continuar falando do relevo e da hidrografia da Europa, da Ásia e da Oceania. Na aula passada, nós iniciando os estudos sobre os aspectos naturais dos 3 continentes que nós estamos estudando, nós abordamos principalmente a questão do relevo e da hidrografia, falando das grandes cordilheiras, das grandes formações rochosas, da hidrografia da Europa e da Ásia. Hoje, na aula 5, na sequência, a gente vai falar das grandes planícies da Eurásia e também do relevo e da hidrografia da Oceania, que é a sequência dos estudos dessa unidade. Ok? Bora? Vamos nessa? Aqui não, sua sirigaita! É isso aí. Então eu estou na página 11 da apostila. Vocês também podem se localizar aí na apostila 11 para a gente dar sequência nesses temas. Falando, como eu disse agora, das planícies e depressões da Eurásia. É sempre bom, né, galera, relembrar que nos estudos sobre relevos, a gente normalmente aborda as 4 principais formas de relevo. Ou seja, montanhas, planícies, planaltos e depressões. A Europa, mesmo sendo um continente relativamente pequeno, ao contrário da Ásia, que é o maior entre os continentes, também apresenta regiões de planícies. E na Europa, as planícies em geral, de formação geológica mais jovem do que as montanhas e planaltos, se estendem principalmente na região norte, na porção setentrional do continente europeu e asiático, por isso o termo Eurásia. Além de áreas costeiras, as planícies litorâneas e algumas regiões interioranas de vales de grandes rios. Neste caso, a única exceção seria ali parte dos Alpes escandinavos na Noruega e na Suécia, que é um relevo mais montanhoso localizado na região norte da Europa. Seria a exceção. No mais, no continente asiático e europeu, a parte norte desses 2 continentes é predominantemente formada por relevo de planície. O norte europeu é uma extensa planície. Por ter se formado em grande parte sobre bacias sedimentares no final da Era Paleozoica, apresenta significativas jazidas carboníferas. Na Europa, a grande planície europeia, como é conhecida, ocupa áreas que vão da França à Rússia. Parte dessa superfície aplainadas era ocupada há cerca de 350 milhões de anos por pântanos cercados de árvores e arbustos lenhosos. E no decorrer do tempo geológico, esses ambientes se tornaram propícios para a formação do carvão. Esse importante recurso mineral energético, que foi amplamente explorado e continua sendo amplamente explorado no continente europeu como fonte energética. A exploração desse carvão mineral vem desde meados do século XVIII com a grande revolução industrial. O carvão mineral representou a principal fonte energética da primeira revolução industrial, que aconteceu justamente no continente europeu e continua sendo importante como fonte energética até os dias atuais. As planícies europeias tornaram-se mais densamente povoadas então, e muitas de suas cidades a população se multiplicou.
né, é a influência da indústria no processo de urbanização no continente europeu. Na Ásia, as planícies, por sua vez, abrigam há milênios sociedades baseadas nos espaços agrários e urbanos, como no caso das populações que floresceram ao longo dos cursos dos rios Tigre e Eufrates, na antiga Mesopotâmia, Oriente Médio, hoje território iraquiano. Destacam-se também nos vales do rio Indo e Ganges, no norte da Índia, e a chamada Mesopotâmia chinesa, como é conhecida a planície compreendida entre os rios Amarelo, o Huanghe, e o Azul, o Yangtze-Kiang. Áreas de alta densidade populacional, onde se desenvolveram antigas civilizações chinesas e hindu. O mesmo ocorre no vale do rio Mekong, na península da Indochina, que abriga vários países da região do sul e principalmente sudeste asiático. Além delas, na parte leste dos Montes Urais, que é uma cadeia antiga de montanhas que serve de divisor natural, e a gente falou muito disso na aula passada, entre Europa e Ásia, é uma mesma massa continental denominada Eurásia, mas que por critérios humanos, culturais, históricos, é dividida então em dois continentes. No território russo estende-se a planície da Sibéria Ocidental e a Siberiana no norte, ocupadas predominantemente pela taiga, a extensa floresta de coníferas russa. Então as planícies europeias e asiáticas são aí citadas. Aqui a gente tem uma imagem, né, da planície da Sibéria Ocidental, o rio Yenisei. Provavelmente essa imagem tenha sido feita numa estação mais quente. Normalmente, durante os rigorosos invernos nessa região, esse rio se congela superficialmente e toda essa paisagem aí de coníferas está coberta por neves. Bem, mas além das planícies, o continente asiático e europeu, a Eurásia, também apresenta relevos de depressões. Mais ao sul da mesma cadeia, a superfície se aplana e a altitude diminui, ficando inferior ao nível médio dos mares. Essa cadeia aí, no caso, os Montes Urais, é a Depressão Caspiana, onde se dá a foz em delta, ou seja, várias desembocaduras do maior rio europeu, o Grande Volga. Ali também situam-se importantes campos petrolíferos e de gás natural. E aqui a gente tem uma imagem, né, do rio Volga, na Rússia, o maior rio europeu. Entre essas depressões, algumas são absolutas, estão abaixo do nível do mar, cercada por áreas mais elevadas que apresentam altitudes abaixo do nível do mar. Destaca-se o Mar Morto, localizado em uma falha geológica. O Mar Morto, que ocupa uma área cada vez menor, atualmente cerca de 650 km², situa-se aproximadamente a 430 metros abaixo do nível do Mar Mediterrâneo, localizado entre o território da Palestina, da Cisjordânia, em Israel e território da Jordânia. É abastecido apenas pelo sagrado Rio Jordão e suas águas são as mais salgadas do globo, com salinidade 7 vezes superior à média das águas oceânicas. E daí o título, né, de Mar Morto, porque ele não apresenta vida, nem animal, nem vegetal, em razão dessa grande concentração de salinidade. Tal como o Mar Morto, o Mar Cáspio e o Mar Aral também é isolado, ou seja, totalmente cercado por terras.
No entanto, conforme será explicado no capítulo 6, conforme ele está secando, o Mar de Aral vem sofrendo aí, né, drásticas reduções, e é sempre citado como exemplo de uma péssima gestão de recursos hídricos. Durante milênios, as águas dos rios Amu Darya e do Sir Darya, que brotam nas cadeias da montanhosa do Hindu-Kush, desaguavam no Mar de Aral. Mas esses rios passaram a ser utilizados para irrigação de algodão no Cazaquistão, e essa foi a causa principal de praticamente a redução drástica do Mar de Aral. Então tem aqui a explicação, a região do Mar de Aral, onde ele se localizava, entre fronteiras do Cazaquistão, Turcomenistão, Uzbequistão. Aqui ele está localizado, o Mar de Aral, e vai ter aí toda uma explicação e uma pesquisa sobre o que vem ocorrendo, né, com o Mar de Aral, um dos poucos mares isolados que eu conheço particularmente. São só esses três: o Mar Cáspio, o Mar Morto e o Mar de Aral, os únicos mares isolados, ou seja, que não tem contato com o oceano. Além das planícies, nós temos também rios e lagos na Ásia e Europa. E a gente falou também agora das depressões, claro. Grandes civilizações do passado se desenvolveram junto a importantes rios da Ásia e da Europa. Entre cerca de 10 e 5 mil anos atrás aproximadamente, muitas das superfícies planas que periodicamente eram inundadas por eles, principalmente no médio e baixo vales, transformaram-se em espaços de cultivo e domesticação de animais. O que são curso médio e baixo de um rio? O rio normalmente ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, o primeiro terço, que fica próximo à nascente, é conhecido como curso superior ou alto curso, alto vale. O segundo segmento, curso médio ou médio vale. E o terceiro e último trecho, curso inferior ou baixo vale. Então tem a explicação aqui ao lado, e está explicando então que justamente no curso médio e baixo desses rios é que se desenvolveram grandes civilizações, tanto na Ásia como na Europa. Posteriormente, nesses mesmos locais se desenvolveram sítios urbanos. E mesmo nos dias de hoje, importantes cidades europeias e asiáticas nasceram e cresceram nas margens de rios ou mesmo em ilhas fluviais. Entre elas, nós podemos destacar a capital do Reino Unido, Londres, que se desenvolveu às margens do rio Tâmisa. A capital francesa, Paris, às margens do rio Sena. Rios como Elba, que banham as cidades de Hamburgo e Colônia, na Alemanha. Bagdá, capital do Iraque, cresceu às margens do rio Tigre. A capital Calcutá, na Índia, rio Ganges. Nanquim, no rio Yangtze. Então são citadas aí capitais e importantes cidades europeias e asiáticas que cresceram e se desenvolveram à margens desses grandes rios, pela sua importância no abastecimento, como via de transporte. Essas cidades se tornaram cidades portuárias de grande importância no comércio global, enfim.
O próprio abastecimento e exploração dos recursos hídricos, né, tem grande influência na formação destas e de outras cidades, tanto na Europa, na Ásia, como na Oceania e no mundo todo. Enfim, as mais altas e extensas cadeias montanhosas são também os principais divisores das bacias. Divisores de água são as porções mais altas do relevo que determinam o escoamento, a direção do escoamento das águas que drenam essas regiões. Normalmente nas montanhas, nas partes mais altas do relevo, é a região onde nascem os grandes rios que descem as encostas das cordilheiras. Nos planaltos e nas planícies, suas águas se avolumam com a contribuição de afluentes e de subafluentes. Os lagos europeus e asiáticos se localizam geralmente mais ao norte e têm em sua maioria origem glacial. Ou seja, com o recuo da glaciação após a última idade do gelo, finalizada há cerca de 20 mil anos, milhares de lagos se formaram na Irlanda à Sibéria, da Irlanda à Sibéria. São lagos originados pelo movimento do gelo, daí o título de origem glacial. Um gelo maciço que havia sobre eles. Portanto, pode ser considerados testemunhas de uma época bem mais fria. A Suíça e mais ainda a Finlândia, entre outras características, são conhecidas pela grande quantidade de lagos que se distribuem aos milhares por seus territórios. A Rússia também apresenta grande quantidade de lagos de origem glacial, entre os quais, pela extensão, se destacam o Ladoga, com cerca de 18 mil km², e o Onega, com a superfície de quase 10 mil km². Além dos lagos de origem glacial, também existem os lagos de origem tectônica, formados em falhas geológicas. O mais extenso entre eles é o Baikal, na região siberiana da Rússia, com mais de 30 mil km² e uma profundidade superior a 1.600 metros. Ele é o lago mais profundo do mundo. Esse lago se localiza em uma grande falha que pode estar ligada à formação de outras depressões, como a do Mar Cáspio e do Mar Morto. Além da do Golfo de Aqaba, na extremidade norte do Mar Vermelho, e até mesmo ao próprio Rift Valley, o grande vale da fenda da África Oriental. Mais de 300 rios desembocam no Lago Baikal, que, entre os de água doce, é o mais volumoso do continente asiático. Assim como também ocorre com os mares Morto e Aral, o Lago Baikal constitui uma bacia endorreica, ou seja, quando os rios despejam a sua água não no oceano, mas no interior do continente. Então aí a importância, né, e os destaques que foram feitos sobre o Lago Baikal na Rússia. Neste caso ele está aí até, né, com a sua superfície congelada, né, durante o período do rigoroso inverno russo. Então a gente fez os últimos destaques aí sobre o relevo e a hidrografia euroasiática da Eurásia, destacando as planícies, as depressões, os rios e lagos da Eurásia. E na sequência dessa aula falaremos também sobre o relevo e a hidrografia desse nosso terceiro continente de estudo, a Oceania, o menor entre os continentes. Como nós já bem sabemos, a Oceania é um continente fisicamente dividido de maneira muito desigual,
Por quê? 98,8% da superfície corresponde a território de apenas 3 países. A Austrália, que é o maior país da Oceania, seu território compreende cerca de 90% das terras do continente. Papua Nova Guiné e Nova Zelândia totalizam, né, os outros 8,8%. Pouco mais de 1% da área da Oceania é repartida por milhares de ilhas que constituem 11 países localizados na vastidão do Oceano Pacífico. O continente da Oceania é formado então por 14 países. Os 3 maiores são Austrália, Papua Nova Guiné e Nova Zelândia, e 11 outros países insulares, países formados por arquipélagos, ilhas, e alguns territórios dos Estados Unidos e da França. Nesse continente tão fragmentado, o relevo e a hidrografia se constituem de várias formas diferentes. As ilhas da Micronésia, as ilhas menores, são em geral topos de montanhas submarinas que se elevam a poucos metros acima do nível do oceano. Localizadas próximas às bordas de placas tectônicas, muitas delas apresentam origem vulcânica. E aí na sequência está a explicação, né, através das imagens aqui também, da formação de um atol, né, esse tipo de formação aí muito comum no continente da Oceania. Esses atóis, como os das ilhas Carolina e Marshall na Micronésia, também são encontrados em alguns arquipélagos da Melanésia e da Polinésia. Lembrando então esses 3 grandes conjuntos de ilhas pelo qual se divide a Oceania: Micronésia, Melanésia e Polinésia. Porém, na Melanésia e na Polinésia são comuns formações de relevo como montanhas elevadas e vulcânicas, como o Monte Fiji ou no Tahiti, uma das ilhas da Polinésia Francesa e uma das dependências da França na Oceania. As diferentes formas de relevo e, por consequência disso, as diferentes altitudes influem no volume de chuvas que se precipita sobre as ilhas. As ilhas baixas geralmente apresentam menor pluviosidade, chove menos, do que as ilhas com formações montanhosas. A gente está vendo aqui algumas ilhas com esse tipo de formação montanhosa, como as ilhas Fiji, foi citada aí, né, na Polinésia Francesa, que pertence à França, aqui também, ó. Então, existem as ilhas de formação de atóis, como a gente viu anteriormente, lá na Micronésia, e também na Melanésia, melhor dizendo, e também as formações vulcânicas, montanhosas, de maior elevação nesses outros conjuntos de ilhas da Oceania. No Havaí, melhor dizendo, que é um estado dos Estados Unidos lá na Oceania, né, um grande arquipélago, existem essas curiosas e irregulares formas de relevo que lá são denominadas de pali. Proporcionam outras surpresas. Aqui a gente tem um texto, né, descrevendo um pouco sobre, né, até a questão turística e paisagística desse arquipélago havaiano, que na verdade é um estado descontínuo dos Estados Unidos lá no continente da Oceania. Mais um aspecto aí do relevo da Oceania. Aqui a gente está vendo algumas das suas principais bacias hidrográficas, lembrando mais uma vez que o maior país da Oceania é a Austrália, mas grande parte do centro do território australiano é formado então por desertos, mas aqui cita alguns dos seus grandes rios, principalmente os 6 aqui, ó, a bacia hidrográfica do Murray, certo?
e também a bacia hidrográfica do rio Darling. São as duas principais bacias hidrográficas que a gente pode identificar na Oceania. E aí vai ser citado aqui na sequência do texto um pouco das características dessas bacias hidrográficas da Oceania. Algumas atividades, aí um pouco sobre o relevo. Na Oceania existem montanhas. 3 principais cadeias de montanhas situam-se no território mais extensos da Oceania. Próxima à costa leste da Austrália, localiza-se a Grande Cordilheira Divisória, com cerca de 3.000 quilômetros de extensão, cuja maior elevação é o Monte Kosciuszko, com pouco mais de 2.200 metros de altitude. Na Nova Zelândia e na Papua Nova Guiné, as formações montanhosas são mais jovens e mais altas. E aí citam os exemplos, né, desses montes que estão localizados na Nova Zelândia e na Papua Nova Guiné. Ultrapassando aí os 4.509 metros de altitude, o Monte Wilhelm, não sei se a pronúncia é essa, e 3.754 metros de altitude, o caso do Monte Cook, na Nova Zelândia. Com bases geológicas muito antigas, a Austrália apresenta em seu território planaltos muito desgastados pelos agentes erosivos e com altitudes modestas. Entre as formações rochosas presentes na natureza semiárida do interior australiano, o conhecido monolito Uluru, lá na região do Outback, a região semiárida do interior australiano. É um monolito, né, um arenito vermelho que há milhares de anos é considerado um santuário cultural para os povos aborígenes australianos. As principais planícies da Oceania situam-se no sul das ilhas de Nova Guiné e no norte da Nova Zelândia, além do centro-leste e sul da Austrália, por onde percorrem, como eu disse anteriormente, os rios Murray e Darling, os mais extensos do continente. Além desses 2 grandes rios e os outros que foram citados lá no mapa, no centro australiano também a ocorrência de um grande lago, o Lago Erie, que situa-se em uma depressão absoluta, ou seja, abaixo do nível do mar, com altitude de 16 metros abaixo do nível do mar. As águas temporárias do Cooper e de outros rios efêmeros ou temporários que cruzam parte dos desertos australianos também fazem parte da hidrografia da Oceania, que não vai apresentar lá grandes destaques, até mesmo em função da reduzida, né, extensão do continente, em função da maior parte dos países da Oceania serem ilhas. Também merece destaque na hidrografia australiana, na região costeira, as formações vulcânicas como os Pales Havaianos, a Grande Barreira de Corais ao longo do litoral nordeste da Austrália e os fiordes no sul da Nova Zelândia. A Grande Barreira de Corais da Austrália, a maior do mundo, com cerca de 2.000 metros de extensão, se situa no topo de um paredão quase contínuo de calcário de coral. As formações coralíneas, que também são encontradas junto a várias ilhas do Pacífico, além de outros mares e costas como o Caribe e o Mar Vermelho, são próprias de águas tropicais. Isso aqui é um patrimônio, né, natural da humanidade, a Grande Barreira de Corais, que fica localizado no nordeste do litoral australiano.
E aqui os fiordes, esses grandes vales em U, que foram esculpidos inclusive pela ação do gelo, né? São formações costeiras de ambientes que, em um passado recente, durante a última idade do gelo, eram vales preenchidos por geleiras. Então, o gelo foi responsável tanto pela formação dos milhares de lagos ao norte da Eurásia, como pela formação desses fiordes que também existem na Noruega, na Suécia, na Finlândia, lá na Nova Zelândia. Quer dizer, a última era glacial, né, que congelou principalmente os polos norte e sul do planeta. Finalizando, pessoal, essa aula e esse tema, né, da aula de hoje, que vai ficar para sequência nos nossos estudos das paisagens naturais da Europa, da Ásia e da Oceania, clima e vegetação. Eu quero dizer que, com a elevação das temperaturas e, consequentemente, o degelo e o aumento do nível do mar, as águas oceânicas invadiram os antigos vales. Foi como se formaram esses fiordes, pela ação glacial da última grande era, ou melhor, idade do gelo, que ocorreu há cerca de 20 mil anos no nosso planeta. Ok? Sendo assim, eu finalizo os conteúdos dessa aula. Fica a dica para vocês mais uma vez das atividades da apostila e do caderno de atividades, que é o nosso foco agora. E para uma próxima oportunidade, numa aula de tirar dúvidas e de reforço, nós voltamos a falar sobre esses aspectos naturais da Eurásia e também da Oceania, ok? Eu fico por aqui. Beijo no seu coração. Fui.